Olá, amigo internauta do portal Cidade Itapira. Estamos aqui com um programa Conversa de Gente Grande, que nesta manhã recebe o Paulinho Ceará, o técnico responsável pelo acesso da Esportiva na Série A2. Aliás, ele é o homem dos acessos aqui para a nossa cidade, que já até dispensa grandes apresentações, porque já é conhecido aqui principalmente dos esportistas da cidade, e também já está morando em Itapira, né, Paulinho? A última vez você chegou a dizer para que estava morando aqui, né? Continua morando ainda? Eu mudei para cá em 2008 e tenho a felicidade posso dizer já que sou cidadão itapirense durante esses 8 anos de convivência aqui, onde me sinto muito feliz. Perfeito. Bom, comigo aqui está o companheiro Rosário Cicotti, que é o homem dos esportes, né? E vai acompanhar a gente aqui nessa entrevista esclarecedora de alguns pontos, né? Com o Paulinho Ceará. Bom dia, Rosário. Bom dia, Nino. Bom dia, internautas do Portal Itapira. Bom dia, Ceará. Obrigado mais uma vez pela presença. Vamos começar então já falando do Ceará. Ceará, você esteve na Síria nesses últimos meses. Como é que foi essa vida num país? Como é que foi trabalhar em futebol num país em guerra civil? Meus cumprimentos aos amigos ouvintes, meus cumprimentos ao Nino, que é um prazer estar aqui com vocês novamente, meus cumprimentos ao Rosário. Realmente foi mais uma experiência na minha vida profissional, né? E diante de algumas dificuldades, tudo na vida a gente encara com muita seriedade. Foi uma experiência muito grande, tanto na parte do futebol, como nas ocorrências lá no país, né? Mas que a gente teve a oportunidade de colher muitos frutos daquilo que nós vimos por lá. Você chegou a passar por alguma situação meio complicada ou ficou totalmente alheio ao que está acontecendo lá? Eu confesso que na minha chegada no Líbano, uma vez que o aeroporto de Damasco está interditado há tempo, devido a esses conflitos, então nós tivemos que adentrar a cidade de Damasco. E até chegar na cidade de Damasco, nós passamos por várias barreiras, né? Então, no início, no primeiro dia, isso deixou a gente um pouco temeroso. Você vê aquelas barreiras, pede passaporte, e os soldados com os fuzis, e perguntando quem é, e etc, etc. Mas, geralmente, quem mexe com futebol tem um pouquinho de regalia, né? Às vezes, até fazia algumas brincadeiras. Brasília, bem-vindo e tal. E aí eu fui me tranquilizando. Mas dentro da cidade de Damasco, onde nós executávamos o nosso trabalho, totalmente segura, com policiais a todo tempo, mas ao redor, nos interiores, nós tínhamos conhecimento dos conflitos e até ouvíamos alguns terremotos de bombas, etc., né? Mas, graças a Deus, tivemos uma experiência muito boa e foi um excelente trabalho, onde não nos afetou em nada, ao redor da Síria, que era o maior problema. Paulinho, falando em esportiva, como é que está o planejamento para a Série A2 do próximo ano? Veja bem, Rosário, nós estamos aqui há uma semana. Eu tive uma reunião com o presidente Luiz Marcos de Paula, onde acabamos acertando os ponteiros para poder dirigir a equipe nesse ano de 2014 mais uma vez. Nós estamos correndo contra o tempo, diante de um planejamento, a diretoria procurando buscar os recursos necessários para nos dar condições de trabalho. Então, estamos em ritmo acelerado e com o planejamento sério e com a receita que nós vamos conseguir mostrar a cara dessa equipe já na apresentação agora em novembro. Além da qualidade técnica, né, e dos valores financeiros, que a gente sabe que existe uma diferença, né, qual que é a principal diferença da Série A2 para a Série A3, além desses dois aspectos? A diferença principalmente na qualidade dos jogadores, né? A Série A2, por ser de um nível maior em qualidade em jogadores, então as equipes que estão na Série A2 são equipes já de um grande porte, de um know-how muito grande, né? E precisa citar que vocês já sabem a tabela, os jogos que vamos enfrentar, e é só a equipe que esteve na Série A, Série B do Brasileiro, Guarani, o próprio Santo André, São Caetano, Guaratinguetá, Barueri. Então são equipes de grande porte. E a receita, a diferença é muito grande.
né? Mas não é só a receita que faz a diferença, é a qualidade dos jogadores. E você precisa ter um mínimo de condição para poder contratar os melhores jogadores e ter tempo para prepará-los. E além de uma organização total no departamento de futebol, que é o que a diretoria está procurando fazer. Nessa época do ano, o mercado está cheio de jogador, porque está acabando as competições, a Copa Paulista está terminando. Como é que faz para escolher, para montar um elenco? E aí eu já vou colocar para você a seguinte diferença. O mercado está cheio de jogadores, mas esses jogadores que estão terminando as competições agora, que são os jogadores do top para essa divisão. Né? Jogadores tem muitos aí, até desempregados, mas jogadores em atividade, dentro daquilo que nós vamos necessitar, são poucos. Então você tem que ter a receita para que você chegue agora no jogador. Ontem nós tivemos a felicidade de observar um jogo em Limeira, da Independente, jogou Independente de Limeira e a equipe do São Bernardo, que está na primeira divisão. O São Bernardo jogando com um time misto, de garotadas, mas você não vê um jogador de alto nível, né, para poder ser aproveitado. Então essa é a grande dificuldade, porque os outros jogadores já estão contratados, treinando separado. Então há uma dificuldade muito grande em você encontrar o jogador e ter a receita para contratar esse jogador. E para você contratar o jogador hoje, que está terminando a competição e que ele está em evidência, e que é um jogador de nome, porque nós temos que contratar aí 10 a 12 jogadores urgentes, agora nesse mês de outubro, para apresentar em novembro, jogadores de um know-how muito grande, que seria a espinha dorsal da equipe. E diante disso você precisa ter a receita. O jogador vai fazer o contrato de 5 meses, ele quer o último mês adiantado, você tem que ter esse valor na mão. E hoje não contamos com essa receita ainda. O nosso patrocínio vai começar a entrar a partir de novembro. Então essa é a grande dificuldade. Ontem, conversando com um ex-atleta, né, da Esportiva, acho que uma das grandes expressões que um técnico de um time de uma cidade como Itabira recebe é essa, né? E ele manifestou assim, ele queria saber, afinal de contas, qual é a chance, aliás ele falou para te perguntar isso, a chance de ter um itapirense nesse time, né? E ele fez algumas considerações que também aproveito de colocar. Ele disse assim, bom, primeiro que é muito importante ter alguém da cidade no time, porque dá uma outra motivação, não só na equipe, como também, isso segundo ele, né? Como também no elenco, né? Quer dizer, ele acaba sendo, ele está ali não só por uma questão financeira, mas também em defesa da cidade. Ele disse que ele não acredita que uma cidade como Itapira, com tantos times aí formados, não tenha pelo menos um com nível para jogar num time, né, aí disputar a Série A2. E ele falou, inclusive, Itapira tem alguns jogadores que estão aí, jovens, evidentemente, tentando, né, trabalhando em outras equipes, como Campinas, né? Então é muito comum. Enfim, como é que você vê isso? A pergunta dele é essa aí. Qual é a chance de ter um itapirense nessa equipe? Nilo, essa é uma ideia, e eu defendo essa ideia também, por estar aqui há 8 anos, que não só o itapirense, a equipe do Itapira, mas toda a equipe de futebol precisa de ter um carinho especial pela sua categoria de base, né? E aqui em Itapira, eu tive a oportunidade, nessa reta final da Série A3, onde nós conseguimos o acesso, de colocar um jogador da cidade, que foi o Dailan. Por sinal, ele estava jogando as semifinais agora da segunda divisão pelo Assisense. E aqui tem vários valores de muita qualidade. Agora, é bem claro e é nítido que você já tem uma receita regrada para o profissional que vive de patrocínios, e você não tem uma receita para dar uma atenção maior para a categoria de base aqui. E é uma tese que eu defendo, né? Porque a gente, com um pouco da experiência que a gente tem no futebol durante aí 35 anos nesse meio, a equipe que não tiver uma categoria de base, ela não sobrevive, porque uma equipe não sobrevive somente de patrocínios. Só que nós temos que olhar com carinho, isso é a tese que eu venho falando há 2 anos aqui já. Nós temos que elaborar um planejamento, um calendário, para dar uma atenção melhor para essa categoria de base. Hoje,
eu estou solicitando que tanto o Juari, que tem uma identidade com a cidade e já fez muito pelo Itapirense, assim como o Joel, que vão estagiar e nos ajudar no profissional. Porque a categoria de base está parada, vai estagiar para poder ganhar experiência e trazer para a categoria de base uma formação melhor de jogadores. Né? E o Carlinhos Gil não pode deixar de falar também que é um excelente revelador de atletas jovens. Agora, nós precisamos ter estrutura para isso, e tudo é condição financeira. Né? Então eu respondo essa pergunta desse interlocutor, desse membro da cidade aí, que nós precisamos de um planejamento para dar atenção, para que nós possamos aqui, vou colocar no prazo de 2 anos, você ter aí 50% de jogadores da cidade. Isso é fundamental para uma equipe sobreviver. E também uma fonte de receita, né? Acaba se transformando numa fonte de receita. Rosário. O fato das categorias de base serem geridas pela Secretaria de Esporte, o que poderia melhorar nisso? Por exemplo, uma supervisão direta do profissional na categoria de base, ou você acha que é a falta de recurso que complica tudo? A falta de recurso ela é evidente, porque no profissional hoje nós já estamos vivendo isso. A equipe da Itapirense já não disputou a Copa Paulista, porque era para estar hoje com 60% da equipe montada, e não agora no mês de outubro, ter que começar do zero, que nós estamos começando a montar uma equipe. Né? Então, é uma conciliação entre a secretaria, entre a diretoria da Esportiva Itapirense, para que nós possamos fazer, num contexto geral, um trabalho sério. Eu tenho ideia também de fazer uma observação atenta nesses campeonatos amadores da cidade. Domingo eu estive na cidade dos Prados, no bairro dos Prados aqui, e vi um talento lá chamado Robinho, um jogador de 16 anos com um potencial enorme. Quer dizer, eu fico vendo essas observações. Agora, você não pode pegar e jogar a responsabilidade de um garoto desse e colocar numa Série A2 agora. Então, precisa de um planejamento. Então, eu falo, com trabalho sério nas categorias de base, com apoio, nós vamos ter não só os jogadores da cidade, mas nós vamos ter os torcedores da cidade torcendo, os familiares, com certeza, os pais, a mãe, os avós, os tios, enchendo o nosso estádio e sabendo que dentro do futebol profissional existe lá 40%, 50% de uma equipe formada dentro de casa. Mas isso é com um trabalho sério, um trabalho profissional. E eu já tive a felicidade de fazer isso no Santo André, e a felicidade de revelar jogadores como Richarlison, Atlético Mineiro, como Bruno Rodrigo, zagueiro do Cruzeiro, enfim, muitos outros aí que estão no mercado do futebol. E deu certo. Agora tudo precisa de estrutura e de receita. Perfeito. Ceará, na apresentação da diretoria, o presidente Marcão nos contou que pretende trazer do elenco do ano passado, né, esse que você conseguiu ir para a Série A2, apenas 3 jogadores. O goleiro Matheus, o Saulo e o atacante Raí. Como que estão esses casos? Estão caminhando bem? O Matheus já está em conversação com a diretoria, e nós temos a ideia de trazer mais 2 goleiros de grande porte. Né? Existem alguns nomes aí na relação, a gente não pode até divulgar, porque são jogadores que estão no mercado e tem muita procura. Né? O Saulo é um jogador que de uma tamanha eficiência, que nos ajudou muito, é um ótimo nome. O Rai, nós estivemos ontem à tarde lá em Atibaia vendo o posicionamento do Rai dentro do campo de jogo, e nos satisfez muito, porque é um jogador de alto nível, com certeza é um jogador que já estamos conversando para poder retornar também. Além de outros também, como o próprio Pablo, um volante que veio aqui, nos ajudou muito. Né? Agora, a preocupação maior agora é contratar 10, 12 jogadores de ponta, de nível, que seria a espinha dorsal da equipe. É esse ponto de partida que nós estamos tendo agora. Só voltando um pouquinho, a gente da imprensa até que entende um pouquinho de futebol, porque o Robinho, esse que ele falou, joga no Deportivo e é um dos destaques da 3ª divisão. Então a gente da imprensa tinha visto também. Então ele tem razão, a gente está indo lá, a gente vê alguma coisinha aí. Pessoal, não só eu, mas o pessoal da imprensa que cobre a 3ª divisão em domingo de manhã, está vendo que o Robinho é um dos destaques realmente. Então, ontem você e o Sandro tiveram em Limeira. A Palavrado já tem alguma coisa certa? A Palavrado para a Esportiva, pode contar comigo, ou está meio naquela negociação ainda? Enquanto não tiver a verba certa, não dá para saber o que vai fazer? Nós estamos contactando os jogadores, mostrando o interesse, mostrando o desenvolvimento no nosso clube. Agora você não tem a segurança, né? Você tem a segurança a partir do momento que você assina o pré-contrato, que você faz o acordo com o jogador. Então está na base da especulação ainda.
Mas por isso que nós estamos trabalhando intensamente, correndo para que isso venha acontecer o mais rápido possível. Será, a Série A2 está pretendendo ser realmente uma pedrada, né? Quer dizer, tem aí o Guarani, que de qualquer maneira é sempre um grande time, tem um nome, tem o São Caetano. Como é que você está encarando enfrentar essas equipes aí com esse time ainda que não está formado? Eu vejo muita dificuldade, né? Vejo muita dificuldade, principalmente porque 80% dessas 20 equipes que vão disputar essa Série A2, que é de fundamental importância, um campeonato muito difícil, estão em atividade, estão com seus elencos formados. Nós vamos começar do zero, já estamos começando atrás. Mas isso não justifica que nós não vamos fazer um bom trabalho. Nós temos que deixar o nosso torcedor confiante. Em modesta parte, ninguém faz nada sozinho, a diretoria está se empenhando. E eu confio muito no trabalho que eu tenho realizado dentro do futebol. Então, nós conseguindo essa espinha dorsal agora, eu tenho certeza que nós vamos entrar na competição com um ritmo forte e nos equivalendo com essas grandes equipes, sim. Né? Mas para isso, esse mês de outubro é fundamental, de importância a formação dessa equipe. Comissão técnica, como é que está a comissão técnica? Você já montou sua comissão técnica? A comissão técnica, nós temos o Paulo Souza, né, que ainda está acertando a definição com a diretoria, que é o preparador físico que trabalha comigo há 3 anos aí, onde esteve comigo lá na Síria, agora em Damasco. Fizemos um trabalho excelente lá, os nossos jogadores praticamente, fisicamente superaram todos os adversários, tivemos um vice-campeonato e levamos a equipe que nunca tinha classificado a uma semifinal de campeonato. Então, temos o preparador de goleiro Dida, totalmente muito eficiente. Estamos trazendo o Juari para ser auxiliar, porque é um jogador que tem um conhecimento, um know-how muito grande com os jogadores, além de ter sido um ótimo profissional. E o Joel, que é um membro da categoria de base, que vai incorporar essa equipe. Então, nós estamos no caminho certo com respeito à comissão técnica, né? E estamos trabalhando 24 horas por dia para que essa equipe seja formada o mais rápido possível. Bom, Paulo, praticamente para encerrar aqui a nossa conversa, eu quero perguntar sobre essa questão política. Notadamente, a gente está percebendo que vai haver uma diferença entre a postura do prefeito Paganini em relação à esportiva, da postura que tinha Toninho Bellini em relação à esportiva. Ou seja, são visões diferentes. Então, o Toninho, até por ele ter vindo da área, né, ele se envolvia mais, estava lá. O Paganini, claro, também é um grande esportista, mas ele está separando as coisas, né? Ele vai estar dizendo que ele vai ser mais torcedor e, claro, vai ajudar a esportiva naquilo que ele puder ajudar, vai estar trabalhando junto aí para conseguir os patrocinadores, mas ele separa bem as coisas. Enfim, a minha pergunta é essa: como é que você está vendo trabalhar o time dentro desse contexto? Claro que tem também a ajuda do deputado Barros Munhoz, que também se prontificou a ajudar isso aí, mas como é que você está vendo esse outro lado, né? Essa questão política em relação ao esportivo? Eu vejo com muita felicidade a postura do prefeito Paganini. Para mim, uma pessoa exemplar, e a nossa cidade está em boas mãos. Tendo o apoio do Barros Munhoz, que é o nosso deputado. Existe um segredo no futebol, que é você separar as tarefas. Cada um tem a sua função. É lógico que uma equipe não sobrevive sem a ajuda da prefeitura. Mas a prefeitura, todos nós sabemos, pelas leis legais, não pode ajudar em nada financeiramente. Então, agora, a contribuição com a manutenção do campo, o bombeiro, a polícia, esse manuseio daquilo que é necessário, a estrutura, de uma maneira geral, nós dependemos da prefeitura, os campos de treinamentos, né? Então, o Paganini, eu tive uma conversa com ele essa semana, ele foi bem claro e taxativo, e com muita inteligência ele separou. Eu não vou ter influência nenhuma e eu vou cuidar da cidade. Agora, aquilo que tiver no alcance da prefeitura em termos de estrutura para a equipe, ele vai nos conceder. E eu acho que a maneira mais correta, porque nós não podemos pensar só no futebol, nós temos que pensar na nossa cidade. Claro, E ele, de uma maneira inteligente e correta, eu até parabenizo ele pela postura dele. Então, eu acredito que nós estamos no caminho certo.
Já o Tolinho Bellini, que por ser esportista, se envolvia um pouco mais, né? E teve os problemas com isso. O Paganini não, uma pessoa totalmente diferente, e eu acho que nós estamos no caminho certo e merece todo um conceito. Diante dessa situação, eu quero deixar claro aqui também, que eu tive uma conversa com o nosso presidente Luiz Marcos de Paula, onde ele até numa entrevista, ele falou assim, ele é apaixonado por futebol, eu quero que essa equipe suba, né? E ele falou assim, o Paulinho, se é meu amigo, é um bom profissional, mas se essa equipe não tiver resultado, eu troco o Paulinho. E vocês devem ter acompanhado essa entrevista. Então tem que ser separado das coisas. Somos amigos, mas somos profissionais. E vivemos de resultado. Concordei plenamente com ele. Só que eu coloquei para ele também, pelo meu conhecimento dentro do futebol, pela minha vivência, e por tudo que eu fiz, não só aqui em Itapira, mas em outros clubes, eu mereço um pouquinho de consideração, né? E ele até entendeu isso, me parabenizou pela minha colocação, de ter uma sequência, porque eu aqui nesse programa coloquei para vocês que a minha ideia seria ser um coordenador, porque eu tenho essa visão de enxergar o que uma equipe de futebol precisa, tanto na categoria de base, tanto no profissional, para que não fica sobrevivendo só de patrocínios. Então fiz essa colocação para ele, que se amanhã depois eu tiver que deixar de ser treinador, que eu fique na coordenação geral, porque eu tenho muito para dar nessa cidade, principalmente dentro do futebol. E essa foi a minha colocação para ele, e ele entendeu perfeitamente. Só que ele já me colocou de maneira inteligente que para que isso aconteça é preciso ter receita. Claro. Como é que ele vai me segurar aqui se não tem receita, se os patrocínios param quando acaba a competição? Como é que eu vou segurar você para organizar tudo esse departamento que precisa ser organizado? Então essas coisas é bom que o nosso torcedor saiba, para que a gente saber que nós estamos no caminho certo e colocando os pingos no i em todos os detalhes, mas de uma maneira correta, transparente, trabalhadora. A equipe da Esportiva precisa de organizar o seu departamento de futebol, e eu estou fazendo algumas colocações para que isso se organize. Ninguém faz nada sozinho, precisamos de ajuda de outras pessoas, do município, mas tudo dentro da legalidade que exige uma grande empresa. Perfeito. Ceará, só para encerrar aqui, você pretende começar a treinar a equipe, tem uma equipe montada, já uma espinha dorsal montada esse mês de outubro, eu quero treinar em novembro já a equipe? Para deixar bem claro aqui para os amigos ouvintes e até para o nosso torcedor que é apaixonado, né? E eu tenho a felicidade de falar que por muitos clubes que eu passei, a torcida daqui é apaixonada, e eu tenho certeza que essa torcida, esses torcedores vão lotar o estádio, vão nos ajudar. Nós temos um planejamento pronto já, isso é óbvio. Até o dia 28 deste mês, nós temos que ter aí no mínimo 15 jogadores, sendo 12 jogadores de alto nível, contratados, que seria a espinha dorsal. O presidente já me deu o aval para poder contactar e contratar esses jogadores. Eu simplesmente vou passar o nome para eles, para o presidente, dos jogadores, e mostrar a qualidade dos jogadores, porque eu faço tudo com muita transparência. Colocando os nomes, onde o jogador jogou, onde estão em atividade e o custo. Aí vai caber a ele dar o aval para contratar esses jogadores. E a partir do dia 1º nós já temos a apresentação desses jogadores, com os exames médicos até o dia 3, dia 4, e o início da pré-temporada do dia 5 ao dia 25. Só trabalho físico com jogadores que a gente já conhece o potencial desses jogadores. E aí do dia 25 até o dia 23 de dezembro nós vamos ter 5 amistosos, porque o campeonato começa dia 12, vamos dar folga na véspera do Natal e no Natal, retorna para os treinamentos, aí vamos dar folga de 2 dias na véspera do Ano Novo e o dia do Ano Novo, só 4 dias de folga no mês de dezembro, e vamos dar sequência total para isso. Então, planejamento totalmente pronto, porque não podemos perder tempo. Perfeito. E você, é claro que essa é uma pergunta muito difícil de se fazer agora, né? Mas você acha que a gente vai conseguir uma equipe para se manter na Série A2, pelo menos? Depende dessa espinha dorsal que nós vamos contratar agora, porque o nível da competição exige que você tenha 12 jogadores, 10, 12 jogadores de ponta. E depois nós vamos, no menor escalão, contratando os outros jogadores. Então a grande preocupação está agora, né? E eu tenho confiança que nós vamos fazer com que essa equipe
brigue para ficar entre os 10 e até classifique para a final, por que não? Claro. Esse é um pensamento. Agora, se você perguntar o meu planejamento para o futuro, aí tudo depende da receita. E eu já vou até colocar aqui para vocês. Manter essa equipe entre os 10 primeiros colocados, pegar a base dessa equipe que disputar o campeonato de 2014, segurar ela, disputar a Copa Paulista, já contratando os melhores jogadores que nós vimos nessa competição que vamos enfrentar. E aí sim, em 2015, você deixar espaço para contratar só 4, 5 jogadores, porque você já manteve, já teve um calendário do ano cheio trabalhando, em 2015 buscar o acesso com certeza. Aí eu falo com confiança que com esse planejamento nós temos tudo para em 2015 chegar à primeira divisão. Não resta a menor dúvida que esse é um planejamento que deve agradar muito esses jogadores que vêm, né? Que acaba assumindo a equipe. Bom, Paulinho, tem mais alguma? Não. Acho que está bem esclarecido. Eu agradeço, né? Nós agradecemos aqui o convite, né? Para a gente conversar sobre isso. E vamos estar acompanhando aí, sempre que tiver alguma situação, a gente vai sempre chamando para uma conversa, para manter, né? E levar, evidentemente, as suas palavras para esse mundão da internet aí que todo mundo vai estar assistindo e acompanhando o nosso futebol de perto aqui e o trabalho que você está fazendo. Agradeço a sua presença. Eu agradeço a você, Nilo, eu agradeço ao Rosário. É sempre uma satisfação estar com vocês. Nós temos aí um carinho especial pela nossa cidade, que é apaixonada pelo esporte, né? Agradeço a todas aquelas pessoas que estão convictas e ansiosas para que nós venhamos fazer uma grande campanha. A nossa diretoria que está trabalhando. Enfim, nós temos uma grande responsabilidade, né? E nós temos conhecimento disso, é por isso que estamos trabalhando 24 horas por dia. Mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir nossos objetivos, e eu coloco aqui no ar para que os empresários da nossa cidade, que vão ser visitados, para que possa ajudar a nossa equipe, né? A ideia aqui é, você com muita inteligência fez uma colocação através desse internauta aí, que nós precisamos ter jogadores jovens, uma equipe sobrevive revelando jogadores e colocando nos grandes clubes para poder ter receita, né? Eu em 2007, antes de eu sair daqui, nós revelamos o Paulo Marcos. O Paulo Marcos é um jogador que hoje está no Cruzeiro, foi vendido para a China, e pelo estatuto do torcedor, pela diretriz da Federação Paulista, a equipe que revela o jogador tem 5%, né? Então esse jogador pode, através dessa burocracia de documentação que está sendo feita, vinha já trazer um benefício para a nossa cidade. Agora imagine nós tendo aí 5, 10 jogadores da nossa cidade. Agora, para isso, nós precisamos ter uma receita, precisamos do apoio do poder público, dos empresários, né, das empresas, né? E a minha ideia também é fazer com que a diretoria, e nós estamos conversando muito sobre isso, possa fazer um coquetel ao final de temporada, trazer os patrocinadores, mostrar para eles onde foi colocada a nossa receita, no que nós gastamos, nas viagens, no material esportivo, nas alimentações, no salário dos jogadores. Então a gente fazendo isso, nós vamos ter muito mais credibilidade ainda para poder trazer novos recursos, né? E levar o nosso público para o campo sabendo que tem atletas da cidade jogando. Então tudo isso faz parte dessa coordenação que eu tenho em mente procurar colocar para a nossa diretoria e futuramente, como sou da cidade, permanecer aqui não só como treinador, mas como um organizador desses eventos. Então, eu só tenho que agradecer a todos e pedir que todos possam ter confiança e ter fé que nós vamos procurar fazer o nosso melhor. E, sem dúvida nenhuma, tenho que agradecer a Deus, porque sem Ele nós não poderíamos nem estar aqui conversando, né? E Deus tem me abençoado muito na minha carreira profissional e eu sou muito grato a tudo que tem concedido. Aliás, você voltou vivo da Síria, né? Obrigado. Essa brincadeira. Graças a Deus. Bom, aqui
mais uma vez, agradecendo aí a participação do Rosário, do Paulinho Ceará, e dizer que nós vamos estar acompanhando a esportiva, os trabalhos do Paulinho. Deu para perceber que a equipe está em boas mãos, né? Resta a torcida, né? Apoiar o nosso time, comparecer ao estádio, dar aquela força. As empresas da cidade que puderem ajudar, muitas podem, graças a Deus a nossa cidade hoje tem um parque industrial, grandes empresas aí participando e que podem nos ajudar nesse sentido. Então, obrigado a todos. Essa entrevista foi ao vivo, estará em arquivo dentro de algumas horas, né, para quem não acompanhou, e amanhã nós teremos aqui o governador do Lions, também com uma excelente entrevista. Não percam. Um bom dia a todos. Até a próxima oportunidade.